foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu acabei de ler São Mateus, capítulo 4, do 1 ao versículo 4. Esta passagem foi o próprio Jesus quem disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Eu agradeço muito a Deus por mais uma oportunidade, mais uma vez, poder estar aqui ocupando esse estúdio para juntos levar uma palavra de fé e de salvação, de cura e de libertação a toda a nossa audiência espalhada por todo o planeta. O Senhor Deus seja exaltado e glorificado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu quero informar a todos que o programa Despertar com Jesus, ele não é patrocinado por nenhuma igreja, por nenhuma empresa, por nada. Ele é um programa, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do amado e Salvador Jesus Cristo. Vocês podem encontrar que Jesus Cristo, ele prometeu um mensageiro, conforme está lá em Malaquias 4, 5, 6, ali em Mateus 17, 11, Atos 3, do 18 ao 20, Apocalipse 10, verso 7, porque para ter uma mensagem, tem que ter um mensageiro, e esse mensageiro é o profeta William Marion Branham, que veio no espírito e virtude do profeta Elias, para converter o coração dos filhos aos pais, para que nós não venhamos ser decepcionados naquele dia, que logo ele vai acontecer. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e desejar a todos os nossos audiência um bom dia com Jesus. Muito obrigado, meu irmão. Que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor seja com todos mesmo. Eu estou feliz, estou contente, porque eu estou fazendo aquilo que Jesus falou lá em São Mateus 28, creio que é 19 ali, Ide por todo mundo, prega o evangelho. E graças a Deus, nós iremos ler hoje as escrituras no livro de São Mateus, do verso 1 ao 5. Mas, primeiramente, nós vamos ouvir com Dinamite Barro um hino, uma faixa musical muito maravilhosa. Para ser grande, tem que ser pequeno, Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Pra você ser grande, tem que ser pequeno. Pra você crescer, tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. Pra você ser grande, tem que ser pequeno. Pra você crescer, tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. A Bíblia fala de um certo gigante que afrontava o povo de Israel. Porém aquele temido grande Golias estava mexendo, era com o Deus do céu. Mas Deus usou apenas um menino, com uma funda e 5 pedras na mão. Com uma delas ele acertou a testa daquele gigante que tombou ao chão. Pra você ser grande, tem que ser pequeno. Pra você crescer, tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. Pra você ser grande, tem que ser pequeno. Pra
você crescer, tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. O grande rei Nabucodonosor comeu capim porque não se humilhou, por se achar que já era muito grande. Ao nosso Deus ele não glorificou. A Bíblia conta de um certo rei Herodes. Na sua história veja o que aconteceu. Aquele rei morreu comido de bicho, porque não se humilhou e por não dar glória a Deus. Pra você ser grande tem que ser pequeno, pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. Pra você ser grande tem que ser pequeno, pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. Você, irmão, que se acha muito grande, o nosso Deus é o mesmo, não mudou. Tenha cuidado para não comer capim, igual o rei Nabucodonosor. O rei Herodes morreu comido de bicho. Você já sabe, mas eu quero te avisar. Cuidado, irmão, pra não acontecer contigo. Abra agora a tua boca e comece a glorificar. Pra você ser grande tem que ser pequeno, pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. Pra você ser grande tem que ser pequeno, pra você crescer tem que se humilhar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo, e enche de renovo pra poder usar. Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Eu acredito que os nossos irmãos estão com as suas escrituras abertas. Nós vamos falar nessa oportunidade que para ser grande tem que ser pequeno. Mas aqui não é pequeno de estatura física, não. Tem que ser pequeno na humildade. Aqui em São Mateus 18, do 1 ao 5, está escrito: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem que é maior no reino dos céus? E Jesus chamando, eu digo, uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade, eu vos digo, que se não converterdes e não vos fizer como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, aquele que se tornar humilde, como essa criança, esse é o maior lá no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Senhor e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus, aqui está a tua palavra. E há 2.500 anos aproximadamente, o Senhor falou essa passagem para os seus discípulos, Pai. E eu estou aqui para, Pai, mais uma vez falar essa mesma palavra que o Senhor disse, que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. É a oração que eu faço, Pai, no nome de teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós queremos falar que para ser grande tem que ser pequeno. E nós queremos saber
E hoje em dia, há uma discrepância. Não existe uma aglomeração de pessoas que não tem ali essa discrepância. Alguém sempre querer ser maior do que o outro. Tanto na segurança, na política, na religião, que não deveria ter, mas tem, que é o que vocês acabou de ver aqui, a leitura, né? Que os discípulos perguntaram para Jesus, eles estavam, quem sabe, discutindo, quem sabe, não, o maior lá no reino dos céus é eu. E Jesus Cristo, ele, como sabe resolver as coisas, né? Pegou uma criancinha ali, colocou no meio deles e disse que se não fizesse como uma criança, se não se convertesse, não entraria no reino do céu. Então você veja bem, a própria Bíblia diz, quem foi Jesus disse, aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Agora, tem muitas pessoas que pensam que a palavra humilhar é a mesma coisa que ser humilhado. Não. Humilhado é quando você, às vezes, comete um equívoco e, às vezes, você é repreendido, você foi humilhado. Mas humilhar não. Humilhar é você ter o Espírito de Deus dentro de você. É você ter o Espírito Santo dentro da sua alma. Aí você se considera uma pessoa humilde. Deus faz você ser humilde. Mas o que eu vejo hoje em dia na mídia e nas próprias igrejas da mensagem também, eu não estou aqui para puxar brasa só para minha sardinha, não. Eu estou aqui para falar a verdade. Não estou aqui para condenar o homem. Eu estou para condenar o pecado. O espírito maligno que está afetando os pregadores, que hoje ninguém quer mais ser humilde. Aqui no livro de Hebreus, nós vamos ver uma passagem rapidinho, né? Que o nosso tempo é pouquinho. Até um ouvinte falou assim, mas por que esse tempo é tão pouquinho assim? Eu falei, não, é que o tempo tem que ser pouquinho mesmo. Então, aqui em Hebreus 13, está escrito, verso 7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus e a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Porque agora, nós veja bem, eles dizem que eles estão velando pelas nossas almas. Aqui no verso Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque eles velam por vossas almas, como onde dá conta delas. Veja bem, como é que hoje os pastores estão velando pelas almas? De que maneira, de que modo que é? Porque eu não vejo isso. Eu não estou generalizando tudo. E aqueles realmente que são verdadeiros pastores, realmente verdadeiros. Mas será que hoje os pastores, esses eruditos, os PhD, os LLD, será que estão preocupados com as almas? Eles sabem de alguém que está passando uma necessidade, está passando por situações diversas? Será que ele vai lá mesmo socorrer aquela ovelhinha que está caída lá no buraco? Tá difícil, hein? Tá complicado. Ninguém tá vendo isso mais, não. Pastor, e socorrer as ovelhas. Vocês sabem da história de Davi, né? Davi foi verdadeiramente um pastor. Ali um urso pegou uma ovelha, ele foi atrás, arrancou a ovelha da boca do urso. Um leão, ele foi lá, arrancou a ovelha. Agora, hoje, os pastores que dizem que estão velando pelas almas, por que as almas estão perecendo? Estão morrendo cada dia mais?
na espiritualidade, vocês sabem que a humildade é uma coisa que o próprio Jesus teve. Se você ler aqui o Salmo de número 8, porque Jesus, sendo o próprio Deus, ele poderia ter descido lá do céu grande, né? Porque ele é grande, ele enche os céus da terra. Vocês podem ver aqui no livro de Salmo 8. Vamos ver Salmo 8. Eu gosto de mostrar essa escritura para as pessoas. Aqui, ó, Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Veja bem, agora aqui, no verso 5, diz assim, ó, contudo, Salmo 8, verso 5, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Veja bem, ele se tornou menor que os anjos. E lá no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, ele diz, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aí no verso 29 diz assim, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Agora veja bem, Jesus, ele se humilhou e também ele foi humilhado. Por quem que ele foi humilhado? Pelos sacerdotes, pelos religiosos do dia. Ele foi humilhado. Até tem um hino que diz, quantas vezes foi ele humilhado? Quando pegaram aquela cana lá, bateram na cabeça dele, aqueles soldados bateram na cabeça dele e falavam para ele, profetiza, profetiza, fala, quem é que bateu na tua cabeça? Ali ele estava sendo humilhado. Quando cuspiram no seu rosto, quando arrancaram as barbas aos montes, ele estava sendo humilhado. Mas eu quero dizer que você nesse mundo aqui, se não se arrepender, conforme também aqui, ó, no livro de 2 Crônica, e é importante nós sempre mostrar as escrituras, porque depois a pessoa fala assim, ó, aquele evangelista lá, ele fala as coisas, mas ele não mostra. Tá aqui, ó, Crônica 7, 14. 2 Crônica 7, verso 14. Se o meu povo, isto é Deus falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então, se você não se humilhar, não adianta nem você ir rogar a Deus, que Ele não vai te atender você, porque você está exaltado. Vocês sabem? Conta-se uma história de um pregador que ele foi convidado uma vez para pregar numa grande igreja. Ele foi lá, pregou uma mensagem muito maravilhosa. Eu vou falar de exaltado. Exaltado. Os exaltados, ele se decepciona com as suas maneiras. Então, nós encontramos que esse homem, ele foi convidado para pregar numa grande igreja. Foi lá, pregou. Aí, passado um tempo, o pastor tinha essa informação, que os irmãos gostaram, que esse convidado foi lá e pregou a mensagem muito maravilhosa. Aí o pastor, na humildade, né? Que tem hora você se equivoca
com muitas pessoas que pensam que ele tem humildade, eles não têm. Eles são grandes, eles não querem te ouvir, não. Aí esse homem foi convidado de novo, aí ele pensou já, né? Ele arquitetou uma estratégia. Ele pensou, eu vou lá, agora dessa feita, eu vou pregar ali uma mensagem bem eloquente, bastante fervente. E é assim que acontece hoje. Eu vejo nas mídias, né? Você chama alguém para ir pregar numa igreja, ele quer saber se a igreja é grande ou se ela é de pequeno tamanho. Aí já vai lá, todo cheio de arquitetura, cheio de arrumação. Aí esse homem, ele foi convidado de novo, ele pensou, agora eu vou mesmo. Agora eu vou arrebentar, vou conseguir dar uma rasteira naquele pastor e vou pegar essa igreja para mim. E ele então foi lá, se arrumou, pegou Bíblia, pegou anotações, pegou literatura. Ele pensou, hoje eu vou mostrar o meu QI. Vai mostrar o teu QI para Deus? Teólogo, PhD, LLD, vai mostrar o teu QI para Deus? Você vai ser decepcionado. Aí o que aconteceu? Esse homem foi lá, aí na hora que o prelator, né, que é o pastor da igreja, chamou o pastor para pregar o convidado lá. Ele já subiu no púlpito lá, todo assim, cheio, peito empinado, peito estufado, narizinho empinado para cima. Quando uma pessoa está exaltado, ele fica assim com o peito estufado, narizinho empinado para cima. Ele chegou lá, abriu a Bíblia, cumprimentou a igreja. Daí, uns 5 minutinhos, ele fechou a Bíblia, fechou tudo, pegou a sua literatura, não falou nada pro pastor. Desceu, passou na porta, foi embora. Aí tinha um diácono na porta, falou para ele, se o senhor tivesse subido no púlpito lá, igual o senhor desceu, o senhor tinha tido êxito. Mas acontece, o senhor subiu exaltado e o senhor desceu humilhado. Então veja bem, meu querido, nós temos que saber que a humildade é de Deus. Agora, não é. Eu conheço pastores, muitos, tem uma humildade artificial. A humildade artificial não é de Deus. Vocês sabem que aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 7, nós temos aqui uma passagem que o diabo, né, o anjo Lúcifer, né, ele se exaltou. Agora eu pergunto, quem é que pode fazer algo acima de Deus? E aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, vocês podem ler que, verso 11, Isaías 14, diz, já foi derribada no inferno a tua sabedoria. Muito por causa da sua prepotência, da sua jactância, de tantas coisas que tomam conta do homem hoje. A soberba, a pior desgraça que tem é a soberba. Você achar que você é maior que todo mundo. Mas veja bem, a tua soberba, veja bem, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, você foi lançada por terra. Foi lançada por terra, irmão. Então veja bem que você quer ser alguma coisa, você é derribado. Aqui nós vamos encontrar, porque Jesus chegou a dizer aqui no livro de São João, no capítulo... Agora tem muitas pessoas que falam assim, não. O pastor, ele é o servo da igreja. Isso é fake news. Isso é mentira. Aqui nós encontramos no livro de São João, no capítulo 3, que realmente demonstrou ser humilde. Aqui, ó, você veja bem, São João 13, nós vamos simplesmente conversar com você. E acabada a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote,
o filho de Simão, que eu traísse. Veja bem, Jesus, aqui no capítulo 3, versículo, Jesus deitou água numa bacia e começou a lavar os pés do discípulo e enxugar com uma toalha. Aqui para nós ganhar tempo, vocês veem aqui, ó, que verso 14 de São João, verso 13 de São João 13. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés de uns aos outros. Porque eu dei um exemplo de humildade. Não é verdade? Eu vos digo, eu dei um exemplo, mas não é o servo maior que o seu Senhor, e nem o enviado maior daquele que o enviou. Se saber essas coisas, bem-aventurados se as fizerdes. Então Jesus aqui, ó, ele sendo o próprio Deus, ele mostrou o que é ser humilde. Vocês sabem também que aqui no livro de Daniel, para nós assim fazer um esboço, porque o tempo não espera nós mesmos, aqui no livro de Daniel, no capítulo 4, né? Você veja bem, que coisa terrível, né? Aqui, no capítulo 4, vocês sabem que o Nabucodonosor, ele teve um sonho, né? Que ele viu uma árvore, aquela árvore cresceu. Foi um sonho. Tem muito sonho, que é uma loucura. Tem muitos que querem ser pastor, ser missionário, ser apóstolo, ser falso profeta. Isso é uma loucura. Então, o Nabucodonosor teve esse sonho, e a Bíblia diz que foi uma loucura. Aí, ele teve esse sonho dessa árvore, que ela chegava lá no céu, as suas ramagens, né? Cresceu tanto. Aí, o que aconteceu? Ele ficou assim, perturbado, ele ficou assim. E por isso que eu falo que lá em Amós 3 diz lá, verso 7, certamente o Senhor Jeová não faz coisa alguma, sem primeiro ter revelado seu segredo aos seus servos profetas. E ele chamou lá as pessoas para falar a respeito dessa árvore, né? Ele chamou depois o Daniel, né? Chamou o Daniel lá. E o Daniel aqui no capítulo 4 diz assim, verso 18, ó, isso em sonho, eu, rei Nabucodonosor, eu vi, pois Beltesazar diz a interpretação por todos os sábios do seu reino, que não puderam. Os sábios lá da Babilônia não puderam revelar aquilo lá. E é por isso que nós estamos nesse mundo caindo nos pedaços, na religião, porque o povo não procura se preparar, não sabe o dia da vida de Jesus. E aqui nós vemos aqui que ele diz assim, não pôde revelar a árvore que o senhor viu, que o senhor teve nesse sonho. Agora um profeta, ele não dá interpretação. Até esse dia eu vi um padre, né? Eu até achei admirado. Ele falou que Jesus, quando ele ia nos sermão dele, ele não pregava sermão para agradar a sociedade, não. Não, eu tenho que pregar um sermãozinho para agradar os fariseus, agradar os herodianos. Não, ele pregava duro mesmo. Até os discípulos falou para ele lá em São Mateus, diz assim, Senhor, esse seu discurso é muito duro. Jesus não pregava para agradar ninguém, não. E Deus tem mandado um profeta também na era de Laodiceia, não foi para agradar, não. Aí, ele chegou a dizer, aí o Daniel chegou a dizer assim, ó, és tu, ó rei, que cresceu. Opa, quando você fala para uma pessoa exaltada alguma coisa, aí ele só falta estufar o peito de... Aí ele disse, é tu, ó rei, que fizeste forte, a tua grandeza cresceu, chegou lá no céu. Eita, meu Deus do céu, é isso que está acontecendo hoje, com os que estão com seus anéis de grau nos dedos, né? O Espírito Santo não trabalha através dessa linha de grau, anel de grau, não. Aí quando ele viu, e quando o rei viu
um vigia, um santo que descia do céu, cortava aquela árvore, hein? Ele cortava. Veja bem, aqui no verso 5 diz, verso 24, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, e você vai ser tirado diante dos homens, a tua morada vai ser lá com os animais do campo, e te farão comer como bois, comer erva lá como bois, e serás molhado com o orvalho do céu, e vai passar 7 tempos por cima de você, até que você, passar 7 tempos por cima de você, até que você conheça que é o Altíssimo, é quem tem o domínio sobre todos os reinos dos homens. Veja bem, e Ele dá a quem quer. Eu quero dizer, meus queridos, vamos sair dessas exaltações, porque uma hora dessa vai acontecer um arrebatamento. Conforme está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Ali tem uma igreja, como eu falei, só tem 2 igrejas na terra. A católica romana e a igreja universal, que é aquela que começou lá no dia dos apóstolos. Só tem essas 2 igrejas. Mas essa lá de Apocalipse 3, verso 15, ela está lá, exaltada. Eu sou rica. Na verdade, ela é rica mesmo. Ninguém não pode falar que ela é rica. E ela disse que ela não precisa de mais nada, não precisa de Deus. Hoje, nós vemos hoje, os pregadores hoje não precisam mais de Deus. Eles precisam mais de uma teologia. A teologia, ela prepara o teólogo. E a palavra de Deus prepara o pregador, o verdadeiro pregador. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus nos ajude, porque nós estamos na hora final. Lá em São Mateus, São João 14, verso 6 diz lá, que Jesus Cristo vai vir buscar a igreja. Ele vai tirar uma noiva rapidamente daqui, levará lá para a sua glória, e vai estar lá 3 anos e meio. Nós vamos estar 3 anos e meio em festa. E essa terra aqui, evangelista, como é que vai estar? É só você ler lá o livro de Apocalipse, capítulo 6. Lá você vai encontrar lá a tribulação. Vai ser 3 anos e meio. Vai ter, conforme está lá em Apocalipse 11, vai ter 2 profetas aqui na terra, Elias e Moisés. Eles vão fechar os céus para que não chova. A água vai se tornar em sangue para que ninguém beba. Mas sabe de uma coisa? Há um aprisco, a palavra de Deus. Jesus Cristo é um lugar de segurança. Entrega as tuas vidas. Segurança não é uma catedral. Segurança não é um PhD, um LLD, não. Segurança está em Jesus. Meu muito obrigado. Que vocês busquem a humildade de coração, corpo e alma e espírito. O meu muito obrigado.